Hoje faremos uma revisão dos conteúdos estudados nos módulos 2 e 3, que já tem um vídeo aqui para vocês, certo? Bora lá! Vamos começar lá por pares ordenados e plano cartesiano. Bom, já vimos anteriormente que o plano cartesiano é formado por duas retas, aqui no caso x e y, que são colocadas de maneira perpendicular, e aqui no cruzamento delas nós temos a origem, também conhecida como ponto de origem. O meu eixo x, ele é o meu eixo das abscissas. O meu eixo y é o eixo das ordenadas. Observa aí que eu vou marcar o ponto -5 no eixo das abscissas e o ponto 3 no eixo das ordenadas. Aqui entre eles acontece um encontro. Nesse encontro está localizado o meu ponto, que eu vou chamar de uma letra maiúscula qualquer. Nesse caso, vai ser o ponto A. Ele vai ser dado pela coordenada -5, que é a minha abscissa, e 3, que é a minha ordenada. Como já falamos anteriormente, sempre nessa ordem. Se vocês observarem, o nosso ponto A, que é -5 e 3, está no segundo quadrante. Isso também já foi colocado anteriormente. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Agora vamos lembrar equação do primeiro grau com duas incógnitas. É qualquer equação do tipo ax mais by igual a c, em que a, b e c são os meus coeficientes reais, com a diferente de zero e b diferente de zero. Observem que aqui eu tenho os meus pares ordenados, -4 e 10, que eu sinalizei aqui nesse ponto, onde o meu -4 está no eixo x, o meu 10 está no eixo y. Em seguida, o meu ponto -2 e 9, observem que o meu -2 está no meu eixo x, o meu 9 está no meu eixo y. Depois 0 e 8, observem aqui que o meu x é 0 e o meu y é 8, então é um ponto que fica exatamente sobre o eixo x, eixo das ordenadas. O meu ponto 2 e 7, que é aqui para o outro lado, onde o meu x é positivo, então x2, y7, 4 e 6, a minha marcação aqui na abscissa 4 e na minha ordenada 6, 10 e 3, que está por aqui, ó. Meu eixo x é 10, o meu eixo y é 3 e, por último, 16 e 0, que é aqui onde o meu x é 16 e o meu y é 0. Como a coordenada do eixo y está zerada, o meu ponto fica exatamente sobre o meu eixo x, que é o eixo das abscissas. Nesse caso aqui, isso são algumas soluções da equação x mais 2y igual a 16, certo? Quaisquer um desses valores que vocês substituírem, respectivamente nessa ordem x e no y, nessa equação x mais 2y igual a 16, vocês encontrarão essa solução certinha. O conjunto solução de qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas, sendo estas números reais, é representado no plano cartesiano por uma reta. Então, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano pode ser uma reta. Vamos analisar a seguir a resolução algébrica e gráfica de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Bom, para a gente resolver sistemas de equação, podemos utilizar o método da adição e o método da substituição. Observem aí que eu vou usar o mesmo exemplo nas duas situações para vocês observarem o que acontece. O sistema que eu vou trabalhar é x mais 2y igual a 4, 2x menos y igual a 0. O mesmo sistema será trabalhado aqui nesse exemplo, certo? Vamos analisar aqui. Multiplicando a minha segunda equação por 2, o meu sistema vai passar a ser x mais 2y igual a 4, então eu mantive a primeira equação, e a minha segunda equação multiplicada por 2, 2x vezes 2, 4x, menos y vezes 2, menos 2y, 0 vezes 2 igual a 0. Dessa forma, fazendo aí a minha soma, eu consigo x mais 4x, 5x, mais 2y menos 2y vai ser cancelado, igual a 4.
Observem que nessa altura do campeonato vira uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, agora eu vou passar o 5 para o segundo membro dividindo, terei x igual a 4/5. Agora que eu já tenho o valor de x, eu vou substituir em qualquer uma das equações do meu sistema para poder achar o valor de y. Substituindo na segunda equação, que é 2x menos y igual a 0, aonde tiver x aí, eu vou colocar 2x igual a y, 2 que multiplica 4/5, porque aqui o meu x agora está valendo 4/5, fazendo aí uma multiplicação de fração onde é numerador com numerador, denominador com denominador, eu terei y igual a 8/5. Então, meu conjunto solução vai ser x 4/5, y 8/5, sempre nessa ordem, x primeiro e y depois. Irei resolver agora o mesmo sistema, só que pelo método da substituição. Observem aí que eu tenho x mais 2, y igual a 4 e 2x menos y igual a 0. Na primeira equação, eu vou escolher aí a incógnita x para isolar, então eu terei x igual a menos 2y mais 4. Vou guardar esse valor para poder substituir na equação que eu ainda não usei. A minha equação que era 2x menos y igual a 0, aonde tiver x eu vou trocar por menos 2y mais 4. Então, eu terei 2 que multiplica menos 2y mais 4, menos y igual a 0. Aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes menos 2y, eu terei aí menos 4y, 2 vezes 4, 8, menos y igual a 0. Resolvendo aí letras no primeiro membro, isolando as variáveis dos números, eu terei 8 igual a 5y, organizando aí para ficar no primeiro membro, y igual a 8/5. Agora que eu tenho a variável y, posso substituir nessa minha equação para achar o valor da minha variável x. Então, eu terei x igual a menos 2 vezes 8/5, porque agora o meu y vale 8/5, mais 4. Resolvendo a multiplicação, eu terei x igual a menos 16 sobre 5. Aqui fizemos o MMC entre 1 e 5, que é 5, dividi pelos denominadores, multipliquei os numeradores, x igual a 4/5. Então, meu conjunto solução também 4/5 e 8/5. Observem que eu não tenho alteração do meu resultado. Se você fizer o método da adição corretamente, o método da substituição corretamente, os seus conjuntos solução serão iguais. Vamos agora analisar a resolução gráfica de sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu fiz um quadro resumo porque, como eu já falei aqui anteriormente, esse vídeo é um vídeo de revisão. Então, aqui no meu primeiro caso, eu tenho um sistema onde x menos 5y igual a 10, 2x menos 10y igual a 20. Nesse caso aí, as minhas equações elas são múltiplas, ou seja, quando você tentar multiplicar a primeira equação por 2, ela vai ficar exatamente igual à segunda. Dessa forma, você terá aí retas coincidentes. Quando eu tenho no meu gráfico retas coincidentes, representando equações que são múltiplas, ou seja, infinitas soluções, eu digo que o meu sistema é possível e indeterminado. No meu segundo exemplo, eu tenho o sistema x mais y igual a 6, x menos y igual a 2. Se a gente fizer aqui a resolução desse sistema, escolhendo valores aqui na minha tabela, vocês vão observar que ele é um sistema onde as minhas retas elas são concorrentes e o ponto de encontro delas é o ponto x4, y2. Quando isso acontece, nós temos um sistema possível e determinado, com retas concorrentes que se cruzam num único ponto. Ponto esse que é o meu conjunto solução. Vamos observar agora aqui no último caso que eu tenho um sistema impossível. Por que esse sistema é classificado como impossível? Porque ele não admite solução. Observem aqui, x mais y igual a 6, x mais y igual a 4. Se eu tentar fazer o cancelamento de uma das incógnitas,
Por exemplo, aqui na primeira equação, multiplicando toda ela por menos 1, eu terei x vezes menos 1 menos x, y vezes menos 1 menos y, 6 vezes menos 1 menos 6. E repito a segunda equação. Observem que agora, ao fazer aqui o processo de cancelamento, menos x com x, 0x, menos y com y, 0y, menos 6 mais 4, menos 2. Se vocês analisarem, qualquer número que eu for multiplicar por zero aqui, substituindo no x, eu vou ter a minha variável zerada. O mesmo vai acontecer no y. Então, é como se eu tivesse 0 igual a menos 2. Dessa forma, eu não consigo encontrar um conjunto de solução que satisfaça esse sistema. Por isso que ele não admite solução. Construindo aqui na tabela o gráfico a reta de cada uma das equações, x mais y igual a 6, x mais y igual a 4, vocês vão analisar aí que as minhas retas elas serão retas paralelas. A característica de retas paralelas é que elas não possuem ponto em comum, o que remete à mesma ideia aqui de que não admite solução. Dessa forma, o meu sistema será classificado como impossível. Vamos analisar a seguir como resolver uma equação do segundo grau. Resolver uma equação do segundo grau da forma ax² mais c igual a zero com a diferente de zero é determinar suas raízes reais quando possível. Então, eu tenho ax² mais c igual a zero com a diferente de zero. Se vocês pararem para observar, o meu foco é achar o valor que a variável x pode assumir. Então, eu vou isolar minha variável x nessa equação. Com isso, eu terei mais ou menos, já foi explicado por que anteriormente, a raiz quadrada de menos c sobre a. Por que mais ou menos? Porque tanto uma base positiva quanto uma base negativa elevada a um expoente par vai resultar num resultado positivo. Por isso, eu terei duas raízes. Analisando o exemplo 2x² menos 72 igual a zero. Vou isolar a variável x no primeiro membro, terei aí 2x² igual a 72, passo o 2 para o segundo membro dividindo, x² igual a 72 sobre 2, x² igual a 36, passo a potência no formato de raiz, x igual a mais ou menos 36. Que números eu posso elevar para obter 36 depois de elevados ao quadrado? Menos 6 ou 6. Só fazendo uma análise aqui dessa equação, o meu coeficiente A é 2, o meu coeficiente B é 0 e o meu coeficiente C é menos 72. Se você jogasse direto aqui nessa fórmula, você já teria x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 72 sobre 2, que seria o mesmo que x igual a mais ou menos raiz de 36, né? Porque menos com menos aqui ficaria positivo, 72 dividido por 2, 36, x igual a menos 6 ou mais 6, porque tanto menos 6 quanto 6 elevados ao quadrado resultaria em 36. Muito obrigado pela participação, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!